O que aconteceu que fez o Bolsonaro crescer nessas duas últimas pesquisas? Obviamente, tem sim uma manipulação das pesquisas dentro aí da margem de erro para diminuir o Haddad, mas o crescimento do Bolsonaro aconteceu em especial porque o Bolsonaro conseguiu fechar com as centrais das igrejas. Digamos que Bolsonaro conseguiu fechar com o chefão de todas as igrejas. Aí eu pergunto para vocês, quando um chefão fecha com um candidato, ele fecha por quê? Obviamente por interesses pessoais. O detalhe é o seguinte, esse chefão fechou com o Bolsonaro para atender os interesses pessoais dele, mas as igrejas pequenas, elas serão extremamente prejudicadas, porque, gente, vamos pensar o seguinte, e desse ponto eu falo com vocês que, de certa forma, a gente não precisa nem ficar com raiva se um pastor começou a defender o Bolsonaro e o Bolsonaro for eleito por causa dessa adesão de evangélicos, a gente não tem que ficar com raiva deles, porque eles serão os mais prejudicados nessa brincadeira. Vamos começar imaginando quem que é o cliente dessas igrejas. O cliente dessas igrejas evangélicas, normalmente, são as pessoas que estão dentro da faixa que vai ser tributada pela política do Bolsonaro. Ou seja, nós temos aí a maioria da clientela dessas igrejas que estão fazendo esse controle ideológico com um aumento no imposto de renda. Então vamos imaginar que uma pessoa que antes ganhava R$1.000 para tratar da família, agora ela começa a pagar, por exemplo, R$200 de imposto de renda. O Paulo Guedes soltou isso. Imediatamente a gente sabe que o que acontece nessa realidade é que a igreja que ganhava de dízimo R$1.000, ela passa a ganhar R$80. Então, imediatamente a gente já vê que no dízimo, o pastor que está aderindo a esse tipo de coisa, ele já perde. Mas não é só isso não, vamos imaginar na sequência. Isso eu estou falando só os projetos imediatos, como que essas igrejas pequenas, elas vão pagar por isso de uma forma bem perversa, e os pastores, obviamente, são pessoas que não têm a mínima condição de fazer cálculos econômicos, eles acabam sendo massa de manobra disso. Outra coisa, os pastores sobrevivem, eles compram jatinhos, eles conseguem colocar patrimônios aí em bilhões de reais através das ofertas. Ofertas é o superávit das famílias. Aquele pai de família conseguiu um dinheiro a mais, ele reduz um pouco a qualidade de vida dele, por exemplo, deixa de comprar carne ou deixa de comprar o caderno para os filhos estudarem para dar uma oferta na igreja. Só que a tendência natural com o aumento dos impostos é que essas ofertas caiam. Outra proposta do Bolsonaro é uma redução no adicional de férias e uma redução também no direito trabalhista no que tange a retirada do 13º. O 13º é, sem dúvidas, o dinheiro de onde vem a maior quantidade de ofertas para as igrejas, porque o salário convencional a pessoa utiliza para pagar alimentação, para pagar moradia, para pagar o dia a dia. Quando uma pessoa é de igreja, é frequentadora de igreja, cliente de uma dessas igrejas, aí a tendência é que ela utilize o 13º para dar ofertas, porque é um dinheiro que sobra. Quando a pessoa não é de igreja, ela usa esse dinheiro às vezes para comprar alguma coisa para a família, um presente, não. Mas quando é de igreja, as igrejas pressionam bastante esses fiéis para que eles deem esse 13º. Os pastores que estão aderindo à proposta do Bolsonaro também vão perder as ofertas e também o dízimo vindo desse 13º. Mas não para aí. Essas igrejas que estão aderindo a essa proposta porque o comando do topo da igreja mandou, elas vão perder muito dinheiro também por causa da proposta do Bolsonaro de retirada de direitos e de um novo equilíbrio de mercado que é um Brasil produzindo para fora. Isso porque, gente, quando a gente pega a proposta do Bolsonaro para o mercado internacional, é uma proposta muito clara. É uma proposta de um Brasil produzindo com fronteiras abertas, produzindo para participar do mercado internacional. O que significa isso na prática? O Brasil deixa de investir em indústrias e passa a produzir aquilo que ele é mais competitivo. Um estado que conhece muito bem o que significa isso é o Rio de Janeiro. No momento em que o Temer foi colocado no poder pelo protesto do Pato Amarelo, pelos camisas verde e amarela que foram para as ruas, a indústria do Rio de Janeiro, que é ligada à produção de petróleo,
ela foi substituída pela indústria chinesa. Então, hoje o Brasil compra insumos para a produção de petróleo na China e a indústria brasileira quebrou completamente. O que significa isso na prática? Se o Brasil adota essa política de livre mercado e passa a participar do mercado internacional somente com aquilo que ele é mais competitivo, ou seja, o Brasil abre a mão do protecionismo, que é a outra proposta do Bolsonaro, a tendência natural é que o brasileiro passe a valer menos, que significa que hoje fiéis que estão trabalhando nas indústrias vão passar a trabalhar talvez na extração. Então, hoje, se o Brasil beneficiava o petróleo, beneficiava o minério, por exemplo, uma refinaria brasileira fazia gasolina e diesel, não vai acontecer isso mais. Esse petróleo vai ser enviado para fora do Brasil para ser refinado lá. O que acontece? Todo fiel evangélico que antes trabalhava em petroleira, ele não vai mais contribuir com aquele dízimo gordo de uma petroleira. O fiel brasileiro que trabalhava, por exemplo, numa siderúrgica, ele não vai mais contribuir com aquele dízimo gordo, porque dentro de uma siderúrgica você tem um salário. Agora, simplesmente na extração do minério, esse salário é bem mais baixo. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a proposta do Bolsonaro para os pastores, ela é uma bomba. Mas por que as igrejas estão aderindo? Por causa desse esquema de organização em pirâmide e por causa da falta de conhecimento desses pastores que estão aí nessas partes mais baixas do esquema, né, das igrejas evangélicas. Uma coisa que me impressiona muito é o uso da manipulação ideológica dos cristãos usando má fé, porque uma coisa é o pastor virar e falar: olha, gente, eu concordo em votar no Bolsonaro porque ele me representa mais. Agora os caras estão procurando trechos bíblicos para justificar que o Bolsonaro está na Bíblia, que o Bolsonaro é enviado por Deus. Isso tudo aconteceu nesses últimos momentos e é esse o reflexo que a gente vê nas pesquisas, é a adesão das igrejas. Por incrível que pareça, deu essa diferença. Vocês podem perceber que a Marina Silva caiu, o Alckmin caiu, a queda da Marina Silva, do Alckmin, também dos brancos e indecisos, acaba refletindo para o Bolsonaro. Eles conseguiram criar uma queda no Haddad. Eu não acredito que aquela queda do Haddad seja uma queda verdadeira. Isso porque é muito difícil você imaginar que uma pessoa tire votos do Haddad para votar no Bolsonaro. Por que eu estou trazendo para vocês essas informações? Porque tem muitas pessoas que não entendem o porquê que a gente tem hoje uma população de evangélicos tão alienáveis, tão manipuláveis dentro do Brasil. Isso é uma construção que vem acontecendo há muito tempo e essa construção não foi policiada. Se essas informações que eu estou passando para vocês hoje tivessem sendo divulgadas no Brasil há mais tempo, como que o fanatismo poderia levar o Brasil à situação de uma Síria ou até à situação de uma Turquia? O mesmo fanatismo religioso é utilizado dentro da Turquia para controle ideológico, para fazer política. E nessa circunstância, se a gente tivesse lutado contra isso há mais tempo, eu acho que a gente teria conseguido vencer esse tipo de coisa.